A paz do Senhor Jesus para todos, que Deus te abençoe. Eu quero fazer uma live curta nesse momento, glória a Deus, e como sempre, falando da palavra de Deus. No Salmo 24, nós observamos respostas do Senhor Deus para nós, e afirmações que são, vamos dizer, irrevogáveis, irretratáveis e que não há como se mudar isso. Quem for ler bem o Salmo 24, que é um salmo escrito pelo rei Davi, então esse salmo, ele está retratando acerca de o domínio universal do Senhor nosso Deus. Queira você ou não, acredite ou não, ache bom ou não ache, aceite ou não aceite, mas a Bíblia diz no Salmo 24, versículo 1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, ao Senhor pertence tudo. Tudo foi feito por Ele. E nada do que foi feito se viria de si mesmo, ou aconteceria, ou surgiria, se não fosse por Ele. Então, porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Ou seja, foi Ele que criou todas as coisas. Para os que creem na teoria científica, mas a Bíblia fala bem diferente. A Bíblia fala que a terra era sombria, o Espírito Santo pairava sobre as águas, e depois o Senhor Deus começou a organizar a terra, e disse: haja luz, e houve luz, separou os luminares, ali para que tudo fosse colocado em seu devido lugar. Depois o Senhor fez toda a parte vegetativa, toda a parte de plantas frutíferas, capim, animais. E depois o Senhor vai e cria o homem, a sua imagem e semelhança. Por que a sua imagem e semelhança? Porque o Senhor colocou dentro de nós atributos, um pouco de atributos que Ele tem. Ele partilhou com nós um pouquinho. Por exemplo, se Ele se ira, o ser humano também se ira. Só que a ira humana não opera de Deus. E se Ele, quando se aborrece ou se ira, Ele tem razões para isso. O Senhor, Ele é amor. E Ele deu o Espírito Santo para que pudesse nos capacitar acerca dessa questão. Depois, o Senhor nos deu também algum senso do que é certo. Pelo menos, ainda que não se conheça a palavra, mas tem pessoas que no mínimo sabem alguma coisa, tem algum senso do que é certo, do que é errado. Então, isso chama-se justiça. E tem pessoas que pensam assim: não, se tirar a vida do próximo, isso é errado. Se tirar alguma coisa de alguém, é errado. Então, isso são pequenas fagulhas que o Criador deu para nós, de alguns dos seus atributos partilháveis. Aí aqui vem uma pergunta, que todo ser humano pode se perguntar e dizer assim: mas o que acontecerá com aqueles que dizem que servem a Deus? O que acontecerá com a humanidade? O que acontecerá após morte? E aqui o salmista disse: quem subirá ao monte santo do Senhor? Ou quem estará em seu lugar? E ao mesmo tempo o salmista responde: aquele que é limpo de mão, aquele que é puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então vamos recapitular esse versículo. Aquele que é limpo de mão, ou seja, que não faz coisas ilícitas com a mão, que não mata, que nunca matou, limpo de mão, e ainda se fez essas coisas. Mas a Bíblia diz, Provérbios 28:13, aquele que se arrepende e deixa
alcance misericórdia. Então, o que é limpo de mão, puro de coração, ou seja, o que é ser puro de coração? Como é que é isso? Se a malícia é tão grande no mundo, se as pessoas nenhuma querem ser bobas, e quem disse que pureza de coração tem alguma coisa a ver com bobagem? Não. O puro de coração simplesmente ele não se mescla, ele não se deixa ser envolvido pelas coisas que desagradam a Deus. Ele não se deixa ser envolvido com as coisas que não são da vontade de Deus. É simples como uma pomba, mas ao mesmo tempo é prudente como uma serpente. Esse é o limpo de coração, ou seja, ele é prudente. Ele tem um discernimento das coisas, é ajuizado, conhece seu lugar, sabe, como diz, onde deve pisar, onde não deve. O Senhor dá a ele um entendimento, ou a ela. Então isso é ser puro de coração. Não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a pessoa, ela não entrega a sua alma para o quê? Para aquilo que pode, vamos dizer, fazê-la perder. Porque certa feita o Senhor Jesus conta de um homem que juntou bastante comida, bastante coisa, bastante riqueza, e disse assim: agora eu posso folgar, ou seja, agora eu posso descansar, eu tenho, para o resto da minha vida eu tenho tudo. Aí o Senhor Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e se tu não tiver, como diz, o que tu vai dar pelo penhor da tua alma? Porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou seja, o que é que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Ele quis entristecer aquele que tinha conquistado? Não. Ele é contra aqueles que conquistam alguma coisa licitadamente? Não. Mas acontece que eu não posso fazer com que essas coisas sejam sobressaentes à minha vida. A minha vida é mais importante, é isso que o Senhor quis dizer. Ou seja, qual é o penhor? O que é que você acha que vale tanto para que venha ser por resgate da sua alma? É isso que o Senhor Jesus quis dizer. Então, o que é que vale tanto pela nossa remissão dos pecados? Somente o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, que Ele deu a sua vida por nós, para que todo aquele que crê não pereça, mas venha até Ele para obter a vida eterna. Aqui mais, que não entrega a alma à vaidade, nem jura enganosamente. Coisa triste é a pessoa viver mentindo, enganando, ludibriando o próximo, para obter vantagens com isso, para sair da enrascada, para se safar mais facilmente. Oh, que tristeza! Não sabe que lá na frente vai colher tantas vezes mais, porque não agrada a Deus assim. A verdade, ela passa em todo lugar. Como diz, o Senhor quer que venhamos a viver os princípios de sinceridade, de verdade, de austeridade, não só por escrito, não só em palavras, mas também de viver verdadeiramente. Aí aqui diz, tem mais para aqueles que receberão a bênção do Senhor: limpo de mão, puro de coração, não entrega a alma à vaidade, não jura enganosamente. Aqui o versículo 5 diz: este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus e da sua salvação. Ou seja, o Senhor está dizendo por meio da boca do profeta Davi: este receberá a bênção de Deus. A justiça que vem do Senhor também receberá sobre suas causas. E ainda mais receberá a salvação. Então aqui, como diz, o Senhor ainda fala mais, versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Senhor Deus. Ou seja, a geração que faria parte dos remanescentes do Senhor, da igreja genuína, da igreja que é sem mistura, sem engano, ela tem esses tipos de marcos em sua história. Não vive enganosamente, não vive assim, entregando a alma à vaidade, tendo apego, grandes apegos
as coisas materiais, a dinheiro, ou se deixando vender, ou sujando as mãos, ou perdendo a comunhão, de maneira nenhuma. A igreja do Senhor Jesus remanescente não tem essas coisas. É como Elias, que estava na caverna, entediado, se sentindo sozinho. E quando o Senhor falou com ele, o Senhor disse: olha, não tem só você não, tá certo? Tem mais 7.000 remanescentes em Israel que não dobraram os joelhos, nem beijaram nem beijaram a mão de Baal, tá certo? Então não é só você não. Então eu digo a você que está passando lutas e dificuldades, se levante. Todos nós passamos. E você tem vencido até aqui, o Senhor vai continuar te ajudando. Aqui diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Senhor, ó Deus de Jacó. Ou seja, o que busca a presença de Deus não quer se envolver com engano, com a mentira, porque sabe que Deus diz, não se agrada. Quem quer buscar a presença do Senhor não adora dois senhores. Que esses dois senhores, como diz o outro senhor, às vezes é idolatrado e a pessoa nem sabe, que é mamon, que quer dizer o apego ao dinheiro. Tudo é dinheiro, e quanto mais tem, mais quer. Cuidado para isso não se tornar um Deus na sua vida. Aí você diz: o dinheiro é culpado. E a Bíblia diz: não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, o apego é que é a raiz de todos os males. Então tem gente que vai por esse lado e o Senhor não se agrada. Aqui: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas. Entrará o Rei da Glória, ou seja, as portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Significa o quê? A cidade celestial, a cidade santa que o Senhor preparou para nós, e que a sua descrição é bem diferente da terra a qual nós vivemos. Ela tem ruas de ouro, de cristal, pedras preciosas. Lá não tem a noite, lá ninguém vai mais chorar, lá não haverá mais pranto nem dor. Essas coisas tudo serão passadas e as coisas serão novas. Aqui diz: quem é o rei, de R maiúsculo, da glória? Ou seja, de todo esplendor, de toda a terra, de todos os humanos, que fez todas as criaturas. Quem é este? Aí é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Ou seja, aqui não havia sido revelado o seu nome, mas deu aqui as descrições, como fala, forte e poderoso. Ou seja, quando Isaías vai mencionar do Messias que viria, que o povo apelava pela vinda do Messias, ele disse: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todas as características que só tem é um. É o Criador e o Senhor Jesus Cristo, que ele e o Pai é um só. E aqui mais o Senhor diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Deus, forte, poderoso, dono da vida, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, videira verdadeira, o eu sou o que sou, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o alfa, o ômega, o ancião de dias, aquele, aleluia, glória a Deus, que é Pai, é Criador, e se humilhou a si mesmo, rebaixando o seu esplendor, para vir em forma encarnada sob ventre de mulher, por isso é chamado filho, aquele o qual, aleluia, tem olhos como chama de fogo, aquele que tudo pode fazer. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Então eu pergunto a vocês, glória a Deus, quais dúvidas ainda estão em teu coração? Ou o que você deseja para a sua vida, ou como você tem edificado, construído a sua vida? Na presença de Deus, na rocha, ou na areia, no engano, nas incertezas da vida, ou em coisas que você considera tanto, mas que na realidade são certezas vazias,
são tolices, são coisas que não têm fundamento. Porque aquilo que não tem fundamento no Senhor Jesus Cristo pode se considerar como refúgio, pode se considerar como uma utopia, pode ser considerado como apenas algo humano. E quando nós queremos destituir a nossa mentalidade e apenas vermos as coisas segundo os nossos próprios princípios e maneira de ver, então a nossa inteligência ela se torna animal, terreno e diabólica. E o Senhor, para encerrar, ele disse, Jeremias 9:23, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Antes glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Deus é o Senhor da sua vida. O Senhor Jesus Cristo é de boca, mas sua vida reflete que Ele é seu Senhor, que Ele dirige a sua vida. Então pense nisso. Se reconcilia com o Senhor Deus enquanto pode. Entrega a tua vida, o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele, o mais Ele fará. E assim a vitória vem em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.